E o Espírito Santo colocou um tema no meu coração, que é o tema do nosso projeto de vida. E esse ano, o projeto de vida é o ano da conquista. E eu vou falar para você que quando eu ouvi esse tema, o ano da conquista, me deu dois tipos de calafrio. Eu me arrepiei todo, eu falei, eu acho que esse não é o melhor tema do projeto de vida. Pensei seriamente em pegar o telefone e ligar para o pastor Jairo, ligar para o meu pai e falar, olha pai, vamos mudar o projeto de vida, vamos colocar outro tema, vamos colocar 2026, o ano do sobrenatural, o ano da proteção, vamos colocar o ano de qualquer coisa, menos o ano da conquista. Porque eu na minha, como é que eu vou usar o termo? No meu momento de homem, sem ser homem de Deus, eu pensei comigo mesmo, eu falei, pai, vai ser complicado 2026. Ano de política, nós estamos vivendo um negócio nunca visto no mundo inteiro, guerra para tudo quanto é lado, nós estamos vivendo Venezuela quase sendo invadida, nós estamos vendo Rússia brigando contra o país do lado, nós estamos vendo Israel, nós estamos vendo problemas de tudo quanto é lado, nós temos problemas dentro do Brasil, a qualquer momento e a qualquer situação. Podemos ser cometidos de um novo coronavírus, e você fala assim, meu Deus, será que 2026 vai ser o ano da conquista? E eu falando comigo mesmo, dizendo, olha, se nós sobreviver 26, nós já vamos estar felizes demais, já vai ser uma bênção. Só que quando eu pensava em ligar para o pastor, para ele mudar o tema do ano, o Espírito Santo falou ao meu coração dizendo o seguinte, viva por uma palavra. Eu ouvi literalmente o Espírito Santo falando ao meu ouvido, viva por uma palavra. E é complicado, porque quando você é pastor, você tem muitas palavras, é verdade ou não? Tu conhece muito da Bíblia, tu sabe muito, tu ouve muito, Deus ministra muito no teu coração. E quando ele dizia, o Espírito Santo falava, viva por uma palavra, eu falei para ele, então qual é a palavra que eu vou viver? Qual é a palavra que eu vou me agarrar em 2026, para que de fato o ano da conquista seja um ano verdadeiro na minha vida? Porque aos meus olhos a perspectiva é ruim, politicamente, emocionalmente, em todas as esferas você não vê indicativos positivos, você só vê indicativos ruins, essa é a grande verdade. E quando eu falava, Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer falar ao meu coração? O que o Senhor quer ministrar na minha vida? O Senhor me levou à maior conquista do povo de Deus, que foi quando ele sai da escravidão, 430 anos, e ele vai rumo à terra prometida. Essa para mim foi a primeira e uma das maiores conquistas do povo de Deus. Você pode lembrar de Davi contra Golias, você pode lembrar de Gideão, você pode lembrar de tantos homens que conquistaram tantas coisas. Só que a conquista da terra prometida, ela é algo que é atemporal, ela é algo que de fato foi uma conquista tão grande, porque o diagnóstico era tão ruim, o povo dizia que havia gigantes, havia problemas, havia situações complexas, e a Bíblia fala que todo aquele povo, mais de 3 milhões de homens que saíram para chegar e conquistar a terra prometida, a Bíblia diz que somente 2 conquistaram. O resto, todo mundo morreu, ninguém passou, ninguém avançou. E a Bíblia descreve a conquista da terra prometida como algo de fato que é aquilo que talvez a gente precisa viver no tempo de hoje, nessa geração que nós estamos inseridos. E aí eu comecei a descobrir o porquê, como Deus vai fazer algo grande para nós em 2026, como será o ano da conquista para nós. E aí o texto que Deus colocou no meu coração, Números capítulo 14, versículo 8, e é sobre ele que a gente vai se agarrar no próximo ano, amém ou não?
Eu peço desculpa para vocês, eu estou voltando da dengue com gripe. Então você imagina, dengue e gripe junto. Mas esse é o texto que eu e você vamos nos agarrar para 2026. E ele começa dizendo o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, presta atenção nessa primeira frase do versículo. Números capítulo 14, versículo 8, é uma ideia que poucas pessoas têm coragem de pregar em cima do altar. Porque quando você fala sobre conquista, todo mundo espera, vamos avançar, vamos romper, nós vamos ganhar, vamos tomar. E o primeiro texto da Bíblia que se refere à conquista foi: se o Senhor se agradar de nós. Isso me ensina algo, que tem pessoas que Deus tolera e há pessoas que Deus se agrada. Existem pessoas que não agradam a Deus, que Deus olha e diz não, é não e acabou. E essa pessoa, quando ela não agrada a Deus, a chance dela viver algo de conquista, algo poderoso, algo de alegria, é extremamente complicado. Você vai ver que a conquista de Israel, ela não caiu no colo de todo mundo, mas a Bíblia diz que a conquista de Israel, ela caiu no colo de Josué e Calebe, que eu chamo dos queridinhos do Senhor. Eu não sei se você já ouviu esse termo. Você sabia que Deus tem os queridinhos deles ou não? Sabia ou não? Que às vezes você olha e fala assim: tá, mas por que esse cara está vivendo o que ele está vivendo? Por que ele tem o que ele tem? Mas por que ele está dessa maneira? Por que a vida dele é assim? Por que o casamento dele é assim? E aí você olha para o lado e você vê que Deus abençoa a pessoa em tudo que ela faz. Você sabia que Deus tem pessoas dessa maneira ou não? A Bíblia fala algo interessante, que quando Josué e Calebe, eles olharam para o desafio, a Bíblia diz que a postura deles foi: uau, nós iremos conquistar essa terra, a terra que o Senhor Deus nos prometeu. E a Bíblia fala que os outros 10 espias, que foram 12 homens espiar, 2 deles, Josué e Calebe, deram um relatório positivo, os outros 10 deram um relatório negativo, e a Bíblia diz que todos os outros morreram, e apenas Josué e Calebe conquistaram a terra. E por que eu chamo eles de queridinhos do Senhor? Por quê? Porque são homens que Deus abençoa de uma maneira sobrenatural. Pega Gênesis capítulo 6, Deus olha para Noé e fala: Noé, você é um homem diferente. Deus se agrada de Noé. Deus se agrada de Noé, se agrada da família de Noé. Ele constrói a arca 120 anos e a Bíblia diz que ele sobrevive ao dilúvio. Pega Jó capítulo 1, você vai ver que Deus olha para Jó e diz: eu me agrado de Jó. Jó é um homem fiel, íntegro, temente a Deus, e a Bíblia fala que Deus protege Jó de todos os lados e de todas as maneiras. Quando você olha para a Bíblia, você encontra homens como José. Quando José é vendido como escravo e está na casa de Potifar, a Bíblia diz: e Deus se agradava de José. José vai para a prisão e a Bíblia diz que Deus se agradava de José na prisão. Quando José entra para chegar e governar o Egito, a Bíblia fala que Deus se agradava de José. Talvez você não consiga olhar dessa maneira, mas existem homens que Deus se agrada. Pastor, que requisitos que agradam Deus? Homens de fé. 2026, se você tiver fé, Deus irá se agradar de você. A Bíblia fala que homens de coragem, Deus se agrada. Deus não se agrada de homem que não tem coragem. Deus não se agrada de mulher que não tem coragem. Em 2026, se você tiver coragem, Deus se agradará de você. A Bíblia fala que Deus se agrada de homens que são fiéis. Se você for um homem, se você for uma mulher fiel, Deus irá se agradar de você. Agora, o grande problema é quando você não agrada a Deus. A conquista, ela começa para você se agarrar, se o Senhor se agradar de mim. Esse é o grande ponto aqui. Lembra quando Samuel, ele começa a orar e ele começa a dizer: Deus abençoa Saul, Deus abençoa Saul, Deus abençoa Saul, Deus abençoa Saul. Sabe o que Deus responde para ele? Deus fala para ele: ó, para de orar para esse cara aí.
para de orar por ele, que eu não me agrado dele, eu não quero mais ele. E a Bíblia diz que Deus já havia escolhido um outro homem segundo o seu coração, que era Davi, um homem segundo, obviamente a palavra de Deus fala, um homem segundo o seu coração. Pastor, por que você está falando isso? Porque para mim, essa é a coisa mais importante, para que de fato você tenha uma vida de conquista, uma vida de vitória. Um dia, eu fui na casa de alguém, não aqui, graças a Deus. Eu fui na casa de alguém no litoral, onde eu era pastor, em Florianópolis. E essa pessoa pediu para mim, pastor, vem na minha casa orar. E eu falei, uau, eu gosto de ir na casa das pessoas. Quem me convida, eu vou. Amém ou não? Se não convida, eu não vou, mas se convida, eu vou. E eu cheguei empolgado, eu e a pastora chegamos, o óleo da unção, o Senhor abençoa a quarta, abençoa a cozinha, abençoa a sala, cobre com teu sangue, expulsa demônio que está aqui, limpa mal olhado, fizemos uma oração poderosa e estávamos felizes. Até que aquela abençoada, ela puxa da geladeira uma travessa de vidro, de 1 metro por 1 metro mais ou menos, eu não sei como estava escondido na geladeira, mas era um negócio grande, e ela pegou, e ela fez, pastor, eu fiz para você, era uma torta fria. Quando ela puxou aquela torta fria, eu de longe, eu olhei dentro dela, eu vi um negocinho verde, que o vosso pastor não come. Eu só não como 2 coisas, bucho, ou como é que é o nome? Dobradinha, mondongo, isso daqui eu não como, e eu não como azeitona, amém ou não? Quem mais não come azeitona aqui? Amém, tem uns campeão comigo, amém, vocês são de Deus. Os demais a gente vai fazer uma oração para paladar, os que não comem já estão abençoados. E eu olhei aquela azeitona, e eu falei, amém, está tudo bem. E ela falou, pastor, eu fiz esse prato tão gostoso para o senhor, passei a tarde inteira preparando não sei o que, eu comprei os negócios, e o senhor vai ter que experimentar. O meu estômago já revirou, já deu aquela embrulhada, eu olhei para a pastora, e eu comecei a orar em espírito, que entra um ladrão aqui dentro, que dê tiro, bomba, que alguém bata o carro, que aconteça qualquer coisa para mim ter que sair, né? Não precisar comer, eu falei, aconteça qualquer coisa, eu largo tudo, saio e ajudo e salvo. E eu comecei a orar e a mulher preparou um pedacinho pequeno para mim, um negócio gigante, com uma concha, largou num prato gigante, falou, pastor, é para você. Nos meus olhos era azeitona por baixo, azeitona no meio, azeitona por cima. E eu olhei para a pastora, e ela olhou para mim, e eu olhei para a pessoa, e eu olhei para a pastora, eu olhava para o prato, eu olhava para a pessoa, e eu não queria desagradar ela, eu estava ali como um convidado, e ela fez todo o preparo para mim, e eu peguei aquela azeitona, que delícia, uau, pela misericórdia do bom Deus, Ele transformou o gosto daquela azeitona em qualquer outra coisa que eu não me lembro, mas eu comi o prato inteiro. E quando eu terminei de dar a última garfada naquele monstruoso daquele pedaço, a mulher prontamente, pastor, você quer mais um pedaço que você gostou tanto? Eu falei, não, obrigado minha querida, não, obrigado, eu já estou satisfeito, eu tenho outra visita mais para frente. Eu comi aquilo lá, que ela tinha feito para me agradar, e depois daquele dia eu decidi a falar aos 4 cantos que eu não gosto de azeitona. Se você me chamar para ir na tua casa, e você me servir azeitona, você não estará me agradando, você estará me desagradando, eu não estarei feliz, eu ficarei triste. Agora, por que eu contei essa história para você? Porque às vezes, você como homem, tenta agradar outros homens, é verdade ou não?
Você me convida para ir na tua casa, possivelmente você vai arrumar a melhor mesa de todas, você vai colocar os melhores talheres que você tem, você vai pegar as melhores xícaras, os melhores garfos, você vai pegar a melhor comida que você pode comprar, daquilo que você gosta, e você vai tentar agradar um homem, seja eu ou seja qualquer pessoa que vai na tua casa. Agora, a grande pergunta que não quer calar é: será aquilo que você tem feito tem agradado a Deus? Será que aquilo que você faz diariamente tem agradado a Deus? Será que aquilo que você escuta tem agradado a Deus? Talvez aquilo que você fala tenha agradado a Deus? Eu comecei a pensar, o que eu estou falando para você é o que eu comecei a entender da palavra que Deus estava falando comigo, dizendo: será que eu estou sendo um bom marido? Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou agradando a Deus com os meus filhos? Será que eu estou agradando a Deus com os meus negócios? Será que eu estou agradando a Deus no meu trabalho? Será que eu estou agradando a Deus com meus familiares, os meus vizinhos? Será que eu estou agradando a Deus? E aí essa é a grande pergunta que não quer calar, porque na maioria das vezes, escute, nós queremos agradar a um monte de gente. É verdade, a gente quer agradar todo mundo aqui na terra. Só que olha o que Josué e Caleb falam. Ele diz: se nós agradarmos a Deus, quer dizer, o que importa, obedecer a homens ou obedecer a Deus? Obedecer a Deus. Ele está dizendo o seguinte: o que importa é nós, quem sabe, não agradar homens, mas nós agradaremos a Deus. E esse, quem sabe, é o grande ponto de virada na nossa vida para 2026. Parar de querer agradar homens, parar de querer agradar mulheres e se concentrar em agradar a Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos ou aquilo que nós queremos, segundo o poder de Deus que em nós opera. Se levantarmos de manhã e sairmos de casa, que seja para agradar a Deus. Se nós abrir a nossa boca, que seja para agradar a Deus. Se for para nós emprestar os nossos ouvidos, que seja para agradar a Deus. Se nós tivermos que fazer qualquer ação, que seja para agradar a Deus. Esse é o primeiro ponto que Deus falou no meu coração. 2026 será um ano terrível. Terrível, não estou aqui para dizer que vai ser um ano top da balada, como diria o ditado. Vai ser um ano terrível para aqueles que não agradam a Deus. Mas para eu e você que agradamos a Deus, será um ano poderoso de conquista e de vitória em nome de Jesus. Existe uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Existe uma diferença de quem agrada e de quem desagrada. Existe. Por isso que Josué e Caleb estão dizendo justamente isso: Senhor, se o Senhor se agradar de nós, algo poderoso vai acontecer. O Espírito Santo está conosco e algo grande vai acontecer. Isso daqui se chama os queridinhos do Senhor. Por quê? Porque Noé enfrentou o dilúvio, um queridinho do Senhor. Porque José, depois de todo o martírio da vida dele, chegou a ser governador, queridinho do Senhor. Você tem que entender que Deus tem homens e mulheres que Ele se agrada. E já pensou se é eu e você em 26? Você já pensou tiro, granada e bomba, e você guardado pelo Senhor? Você já imaginou o mundo no caos que é o planeta Terra de hoje, e você ser alguém que Deus se agrada? Como será a tua vida? Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: você tem uma missão. Você quer me agradar? Diga para ela: você quer me agradar? Agrade a Deus. Aí nós vamos estar bem. Vem ou não vamos? Vamos estar bem ou não? Melhor, diz a Bíblia, é agradar a Deus, obedecer a Deus, do que obedecer a homens. Agora, a segunda coisa que você aprende, porque o tema da palavra é vivendo por uma palavra.
Diz Números 14:8: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Na versão que eu uso, que é aquela que eu compartilhei com a turma, diz o seguinte: Ele nos levará em segurança até ela. Eu gosto dessa versão. Ele nos levará em segurança até ela. Aí, ó, nova versão traduzido: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela. Sabe o que significa segurança? Não é ausência de guerra, pelo contrário. Quando você fala que precisa de segurança, é porque o negócio vai ser complicado, é verdade ou não? Você vai num bairro onde não tem criminalidade, você não precisa nem pôr muro lá. Agora, quanto mais criminalidade, quanto mais complexidade há, mais segurança se exige, essa é a regra. Agora, veja o que Josué e Caleb estão dizendo o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela. Quem é que vai dar segurança para eles? O próprio Deus. Consegue entender quão poderoso é essa palavra de Deus em termos de conquista? Enquanto Israel via gigantes, Deus via um caminho aberto, preparado para eles. E aí você descobre que a conquista sempre será arriscada para aqueles que não têm Deus, ponto. A conquista sempre é arriscada para quem não tem Deus. A conquista sempre é difícil para quem não tem Deus. A conquista sempre é complicada para quem não tem Deus. Mas agora, para aquele que tem Deus, há uma garantia de conquista. Porque Deus não apenas chamou Israel, Deus não apenas libertou Israel da escravidão, Deus não apenas conduziu esses amiguinhos por 40 anos, mas Deus estava dizendo o seguinte: há uma promessa de proteção na vida de vocês. Quando eu olho para os números de inflação, quando eu olho para os números econômicos do Brasil, quando eu olho para o dólar e eu olho para tudo quanto é lado, os indicadores são terríveis. E eu penso: Pai, aonde que eu vou me segurar? E aí, essa palavra, ela vem como um norte na minha vida, vem como uma base segura. Em 2026, Ele me levará em segurança. Há alguém que vai me proteger, e esse nome é o próprio Senhor. Há alguém que vai me guardar, esse nome é o nome do próprio Deus. Se não for com Ele, nós estamos em apuros. Marcelo, vem cá fazendo favor. Pode subir aqui, tu é um atleta, andador de bicicleta. Aqui está você em 26. Eu não vou dizer agora, porque agora você está aqui e talvez você vai fazer sentido essa palavra da tua vida a partir de agora. Mas você está aqui em 26. Faz o que você quer fazer, meu jovem. Vai aonde você quer ir. Pode ir. Não, vai onde? Vai, faz o que você quer, faz o que você acha que deve fazer. Você vai ficar indo e vindo, esse é o teu grande plano para 26? É ir lá e voltar. Vou te dar mais uma chance, vai. Você está livre para fazer o que você quiser. Vai de novo para lá, né? Não, agora vai ficar aqui, tá bom então. Você está livre, faz o que você achar que deve fazer. Olhar para cima não vai resolver. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Amém ou não? Deus não responde a tua própria necessidade, Deus não responde choro, Deus responde fé. 26 é teu, Marcelo. Vai, faz o que você acha que deve fazer. Esse é o ser humano, não sabe o que fazer. Se ajoelhar e orar. Só que Josué e Caleb não foram orar na terra prometida. Josué e Caleb oraram antes da terra prometida. E eles falaram: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos levar.
Em outras palavras, Josué e Caleb estavam dizendo o seguinte: o próprio Deus vai pegar na nossa mão, e Ele vai nos conduzir, e Ele vai nos levar, porque Ele sabe o caminho, Ele sabe a direção. Se o Senhor mandar nós parar aqui, a gente para aqui, porque quem está conduzindo a nossa vida não é nós mesmos, é o próprio Senhor. E Ele está dizendo: agora sim, no meu trabalho, essa é a direção, Deus está me conduzindo, eu sei que o meu trabalho vai dar certo, eu sei que a minha vida financeira vai dar certo, Deus está me levando para aqui, porque o meu negócio, a minha empresa, o meu ganha-pão, Deus está me conduzindo. Talvez Deus te leve para esse lado, e Ele está dizendo: aqui é onde você vai restaurar a tua família, aqui é onde você vai alinhar as coisas, e Deus começa a guiar você. E sabe, deixa eu dizer algo para você: Deus não tem dúvida sobre aonde Ele vai, porque Ele está fora do tempo, Ele já está no amanhã, Ele é o dono do caminho, Ele pavimentou a estrada. Então aonde Ele te conduzir, pode ter certeza, haverá conquista na tua vida. Agora, você com Deus é uma coisa, você sem Deus é mais ou menos como máquina de escrever, né? Tec, 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 tec. Vem pra cá, e tec, 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 e vai para lá, e tec, 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 tec. Agora, escute o que a palavra de Deus fala em Isaías 41:13, fica aí só um pouquinho. Isaías 41:13. Pois eu seguro pela mão direita, eu, o Senhor, o seu Deus, e lhe digo: não tenha medo, estou aqui para te ajudar. Você já pensou que a promessa de Deus para Josué e Caleb é: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai pegar na nossa mão e Ele vai nos conduzir. Pergunto para você: tem como dar algo errado em 2026? Se o Senhor pegar na tua mão e conduzir a tua vida, tem como não? Pergunto para você: tem como tua vida financeira, tua família, tem como teus filhos dar errado, tem como a tua casa dar errado, tem como a tua saúde dar errado? Se o Senhor pegar na tua mão e conduzir você em 2026 para uma conquista, tem como? Sim ou não? Não, tem como. Por isso que os outros 3 milhões de pessoas, como que nós vamos conseguir, como é que nós vamos conquistar? Porque, homem, 1 para 10, eles são como gafanhotos, eles têm gigantes, eles são um número maior. Nós somos escravos, nós até ontem, nós estávamos quebrando pedra, nós não sabemos lidar com arma, não sabemos lidar com escudo, nós éramos escravos. No mínimo 3 gerações de escravos, não sabemos nada de batalha, não sabemos empunhar arma, não sabemos nada de guerra. E todos eles morreram, não conquistaram nada. Agora Josué e Caleb falaram: Deus pegará na nossa mão e Ele nos conduzirá até ela. Essa é uma palavra profética para a tua vida. Se você levantar a tua mão e dizer: Senhor, pega na minha mão e me guia, Senhor, me conduz em 2026, para que eu possa ter um ano de conquista, o Senhor assim o fará. Amém ou não? Obrigado, Marcelinho. Diz a Bíblia: Ele nos levará em segurança. Você já imaginou como é poderoso isso? Só que, escute, isso daqui, Ele não tem como falar para você como será. Ele só pode falar para você no momento que você está vivendo e depois que você passou o negócio. Porque se Ele fala antes, aquilo que está acontecendo perde esse sentido, é verdade ou não? Ô Marcelo, volta aqui de novo. Pode sentar aqui, vamos sentar aqui. Imagine, se eu sou Deus e aqui está o Marcelinho. E eu falo para ele o seguinte: mas agora, ele não é Marcelinho, ele é José do Egito. Lembra de José do Egito? Lembra Josézinho do Egito? Lembra se Deus fala para ele antes de tudo aquilo que ele ia passar? Se eu chego e falo: José, é o seguinte, você tem os irmãos, você é o queridinho do teu pai, mas para a tua história eu preparei um negócio da seguinte maneira. A tua história vai ser o seguinte: os teus irmãos vão te trair, vão te jogar dentro de uma cisterna e você vai ficar lá.
Os teus irmãos vão ter inveja de você, raiva de você, ódio de você. Os teus irmãos vão pegar e vender você como um escravo. Vão lucrar em cima de você. Vão mentir a teu respeito para o teu pai. Vão falar que você está morto. Lá você vai ser escravo na casa de Potifar. Você vai trabalhar como um escravo lá. E quando você achar que está legal como escravo, a mulher de Potifar vai dar em cima de você. Você, como é um homem de Deus, você vai negar. Ela vai mentir a teu respeito. E você vai ser lançado na prisão. Na prisão você vai ficar lá por um bom tempo. Você vai dar testemunho e revelar o sonho do padeiro e do copeiro. Eles vão sair da prisão, você vai ficar mais 2 anos ainda lá. Se Deus fala isso para José, José pensa o quê? Deus não me ama. Deus não gosta de mim. Deus poderia fazer uma coisa, por que eu não posso ficar com a minha família, com meus irmãos? Por que eu não posso... Mas é sempre ao contrário. Aqui está José já governador, sentado no palácio. E aqui sou eu dizendo o seguinte: ei, meu jovem, desde a época dos teus irmãos, era eu que tinha pegado na tua mão. Não foi teus irmãos não, era eu que tinha pegado na tua mão. Eu te levei na casa de Potifar. Você foi bem sucedido lá, mas eu peguei na tua mão e te levei para a prisão. Na prisão você foi bem sucedido. Eu te tirei da prisão, te peguei pela mão e coloquei você como governador. Você está de governador do mundo. Eu estou guiando a tua vida. Em nenhum momento eu te deixei sozinho. Tudo que você viveu, eu estava conduzindo a tua história. Oxalá que seja assim também na tua vida. Você crê nisso ou não? Tu acha que Deus errou com você ou não? Ou Deus está guiando a tua vida, guiando a tua história? Com Davi a mesma coisa, abandonado pela família, abandonado pelos pais, rejeitado pelos irmãos, rejeitado pelo próprio rei Saul, rejeitado por Golias, até que Deus fala: eu te escolhi para ser o rei de Israel. Pega a história de Daniel, 3 impérios passam, e Deus está pegando na mão do cara e dizendo: eu estou conduzindo a tua vida. Deixa eu dizer algo para você que pode mudar a tua história nessa noite. Você pode olhar para dentro de você e lamentar e chorar as coisas que quem sabe você está vivendo. Ou você pode entender que aquilo que você está vivendo é Deus conduzindo a tua vida para viver ainda aquilo que quem sabe não chegou. A história desse menino, um dia ele vai contar tudo o martírio que ele passou, a história da família dele, o sofrimento dele. Isso aqui Marcelo como pessoa. Os anos que ele trabalhou de empregado enriquecendo a outros. E Deus pega na mão dele e diz: vamos para Chapecó, porque é tempo de te prosperar, é tempo de te enriquecer, é tempo de mudar a tua história, é tempo de mudar a tua família, é tempo de mudar a tua filha, é tempo de você crescer no ministério. Eu estou conduzindo a tua vida. É exatamente isso que o Marcelo está vivendo hoje. É isso que eu vivo todo dia. E é isso que Deus quer que você viva. Quando você olha por essa ótica, você vai descobrir um Deus que conduz a tua vida. Você já pensou se de manhã cedo, fica aqui Marcelinho, se de manhã cedo a primeira coisa que você faz é você abrir os olhos e fazer uma oração ainda deitado na tua cama, dizendo: Deus, conduza o meu dia. Você acha que o teu dia vai dar errado ou não? Você acha que o teu dia vai dar errado? Não vai dar errado. E mesmo aquilo que der errado, Deus reverte em bênção na tua vida. E mesmo aquilo que às vezes não funciona como você queria, Deus reverte em algo bom para você. Porque diz a Bíblia: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém ou não? Quando eu entendi isso, eu falei: meu Deus, quem está guiando a minha vida é Deus, não sou eu. Deus, pegue na minha mão, me leve, faça o que o Senhor quiser. E Ele diz o seguinte: nós estamos vivendo por uma única palavra, amém? Números capítulo 14, versículo 8. E Ele diz o seguinte: e Ele nos conduz em segurança. É como se Ele criasse um anel de proteção em nós.
como se ele criasse um escudo, uma proteção. As pessoas acreditam em olho gordo, protegido. As pessoas acreditam no mal falado, protegido. As pessoas acreditam em feitiçaria, protegido. As pessoas acreditam em macumbaria, protegido. As pessoas acreditam em inveja, protegido. Deus não apenas nos levará, mas em segurança. Porque se for só para nos levar e nos lascar, não vale a pena. Mas ele diz, ele nos levará em segurança. Vai para a tua amada, meu amigo. Em nome de Jesus. Agora, o texto, que é o nosso texto base, ele diz, ele nos levará em segurança. E ele nos dará, ou ele dará a nós. Sabe quando eu lia esse texto, Josué e Calebe, eles entendem algo, é Deus quem vai nos dar. Você consegue entender isso? Ele nos dará. Em outras palavras, ele está dizendo, não vai ser força do braço, não vai ser capacidade intelectual, mas é Deus quem vai nos dar. Ele está reconhecendo suas próprias limitações, ele está reconhecendo a sua própria incapacidade, ele está reconhecendo que o céu vai abrir as portas celestiais, não por força humana, não por capacidade terrena, mas simplesmente pela mão poderosa de Deus. João capítulo 3, versículo 27, eu já estou encerrando e quero orar por você. João capítulo 3, 27, e ele respondeu dizendo, ninguém pode receber coisa alguma, a menos que seja concedido lá do céu. Olhe para a pessoa que está do teu lado, e diga para ela com aquela tua fé, que está dentro de você, diga para ela, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos levar em segurança em 2026 e Ele nos dará, escute, e Ele nos dará, pega a ideia, Ele nos dará o que, pastor? Aquilo que é o desejo do teu coração. Ele nos dará aquilo que o céu já preparou, quem sabe sem nós pedir, porque a terra prometida não era desejo do coração de nenhum deles. Escute, a terra prometida não era o que eles queriam, era o desejo do coração de Deus para a vida deles. Quem sabe você tem um desejo de ter uma família abençoada, tu acha que esse é o teu desejo, mas antes de ser o teu desejo, é o desejo de Deus para você. Quem sabe você pensa, não, eu gostaria de prosperar financeiramente, você acha que esse é o teu desejo, mas é o desejo de Deus para você. Isaías capítulo 1, versículo 19, se você quiser e você me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28, e Deus os abençoou. Não há como o homem dar errado naquilo que Deus já abençoou. Se você é alguém que Deus olha e se agrada, escute, Deus não está dizendo, você é perfeito, eu não sou perfeito. Você não agrada a Deus por ser perfeito. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós somos falhos, todos nós não merecemos, mas a graça infinita de Deus, ela nos encontrou. E aí ela encontra um coração, não que é perfeito, mas um coração que tenta acertar. Não um coração que acerta todas, mas um coração que tenta acertar. Quando Deus olha para um homem que tenta, um homem que busca, um homem que quer, esse homem agrada a Deus.
E quando esse homem agrada a Deus, é Deus quem faz. Deus quem ajusta o teu marido, mulher, naquilo que você tanto quer que ele mude. Você já tentou de várias maneiras, não deu certo. Agora diz: Deus é contigo. Quem sabe, homem, a mulher vai ser ajustada quando você olhar e falar: Deus é contigo. Porque diz o texto: o Senhor nos dará, Ele nos dará saúde, amém ou não? Ele nos dará capacidade, amém ou não? Ele nos dará sabedoria, amém ou não? Ele nos dará força, amém? Ele nos dará dons, talentos, amém? Tudo o que você precisa, diz a Bíblia, e Ele nos dará. 2026 eu não quero nada que eu mesmo tenha que conquistar. Em 2026 eu só quero aquilo que Deus me dará. Amém ou não? O que Ele me dará, eu aceitarei. Tudo o que Ele preparou para mim, eu quero. Romanos 8:32. Por que eu sei que Deus pode me dar algo? Porque tem pessoa que tem medo de pedir coisas para Deus. Porque a pessoa pensa: eu não mereço, não é uma questão de merecer, graça, favor imerecido. Não, mas eu não vou pedir porque eu não mereço. Não, você é filho de Deus. Romanos 8:32. Se Ele, presta atenção, anota esse versículo daí, anota no teu celular, anota. Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Joinha ou não? Joinha ou não? Veja, se Ele entregou o seu próprio Filho, por amor a todos nós, Ele não nos dará o que, pastor? Todas as outras coisas. Eu não sei o que você quer. Talvez você queira só saúde, amém. Talvez você queira realizar um sonho, amém. Talvez você queira mudar de casa, amém. Talvez você queira mudar de carro, amém. Talvez você queira que o teu filho passe em tal lugar. Talvez você queira que o teu filho trabalhe. Talvez você queira um aumento de salário. Talvez você queira que Deus fale mais nítido com você. Talvez você queira que o teu dom e o teu talento seja estabelecido de alguma maneira. Talvez você queira servir na igreja. Talvez você queira ser mais produtivo para o reino. Eu não sei o que você quer, mas eu sei que se Ele entregou Jesus, Ele pode nos dar todas as outras coisas. Por isso que Josué e Caleb falaram: olha, se o Senhor se agradar de nós, e a gente virar o queridinho do Senhor, ai, vai ser poderoso. Ele vai pegar na nossa mão, Ele vai nos guiar, Ele vai nos proteger, e Ele nos dará. Ele nos dará. Ele nos dará vitória, Ele nos dará êxito, Ele nos dará força, Ele nos dará casa, terras, bens, tudo Ele nos dará. Sabe o que é isso? É quando você olha para o próximo ano e você descobre: uau, vai ser complicado, mas se o Senhor nos dará, se Ele nos entregar, se Ele nos presentear, viveremos o melhor ano da nossa vida em nome de Jesus. Eu já estava feliz com essa ideia quando Deus colocou no meu coração. Primeiro, lembre-se que eu queria mudar o nome do projeto de vida. Projeto de vida não, Deus só nos protege que já está bom. Só que tudo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu preciso agradar a Deus, Ele vai me levar em segurança, Ele vai nos proteger, Ele vai nos dar. E o versículo termina da seguinte maneira, Números 14, versículo 8. O versículo termina da seguinte maneira: é uma terra que produz leite, mel, uau. Talvez
2026 seja um ano complexo para uma série de pessoas, principalmente aquelas que não agradam a Deus. Mas quando você vive esse texto, e esse texto se transforma na palavra tua do próximo ano, leite e mel com fartura. O que Deus colocou no meu coração é que 2026, eu, pastor Guilherme Gavin, ou eu, Guilherme Gavin, CPF, ou eu, Guilherme Gavin, empresário, vou viver o ano de maior fartura na minha vida, em nome de Jesus. Obrigado por dizer amém por mim, você me ajuda, né? Você manda boas vibrações para mim. Agora, que tal você botar a mão no teu coração e dizer: 2026 será o ano de maior fartura na minha vida. Fartura de saúde, fartura de dons e talentos, fartura do Espírito Santo agindo em mim. Diga: fartura de sabedoria, fartura de finanças, como nunca antes eu prosperei na minha vida. Em 2026 eu irei prosperar, em nome de Jesus. Amém ou não? Agora todos nós estamos no mesmo barco, e só existe um único destino: viver o ano da conquista em 2026.